Muito bom dia a todos os amigos da Rádio Mais Brasil. Este é o Mais Brasil Mundo desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, outono brasileiro. E o dia eletrizante aqui dentro do estúdio, com o Agora Brasil, com a presença do tio Júlio entrevistando o Bolsonaro, e mais novidades vêm por aí. E aqui no estúdio hoje, o pessoal que estava aqui não queria ir embora, porque o convidado que está aqui hoje é um craque e vai conversar conosco sobre o que aconteceu a partir da meia-noite desta quarta-feira. A partir das 0 hora desta quarta-feira, os Estados Unidos começaram a impor definitivamente as tarifas para todo mundo, para quem negociou e para quem ainda não. Aquelas tarifas do que o Donald Trump chamou na semana passada de o Liberation Day, o dia da liberação, que é o dia em que os americanos deram fim há 50 anos, segundo eles, reportam de maus negócios na balança comercial. Ou seja, eu estou importando muito mais do que eu exporto, as minhas tarifas estão bem abaixo das tarifas praticadas por outros países e agora está na hora de acabar com esta festa. E assim foi. Donald Trump impôs um conjunto novo de tarifas para praticamente todos os países do mundo, né? E para o Brasil isso não teve grande impacto, ficou na casa de 10%, portanto mostra um pouco até da nossa importância real nesse negócio todo, né? Não é o problema o Brasil, todo esse recado do Liberation Day foi dado basicamente para um país chamado China, né? Todo o Liberation Day foi para dizer o seguinte: olha, China, estou com o meu olho em ti. Na verdade, eu estou fazendo a bronca com todo mundo aí, mas minha bronca é contigo, tá? Então, mais ou menos esse é o recado. E hoje, então, à meia-noite, às 0 hora de hoje, começou essa imposição de tarifas americanas, que hoje chegam para a China em 104%. A China está retalhando, etc. e tal. Mas, como esse aqui é um jogo ainda que está recém começando, eu lembrei de um filme chamado O Vidente. Next, o nome do filme Next, com o Nicolas Cage, que é um filme maravilhoso, com ele e com a Jessica Biel e a Julianne Moore. O nosso ouvinte, o Marcelo Comaceto, que é um cinéfilo de carteirinha, deve estar lembrado do filme. É um filme maravilhoso em que o cara é um vidente, que ele consegue antecipar movimentos desde que ele esteja próximo de alguém, de alguma pessoa relacionada com os fatos, né? E eu estou aqui hoje com uma pessoa relacionada com os fatos e vou tratar com o meu querido amigo, o advogado João Maltz, sobre esse jogo de xadrez que está recém começando. Esse é um jogo de xadrez multidimensional, multilateral, que está começando à meia-noite de hoje. João Maltz, bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Glauco. Prazer mais uma vez voltar ao programa. Eu estou relacionado com os fatos, mas eu não apliquei tarifa em ninguém. Não. Eu digo relação com os fatos porque está bem informado. Provavelmente um dos caras mais bem informados que nós temos. Não, gentileza, temos muitos. Todos que passam aqui nessa bancada são pessoas de excelência. Não tem problema. Tu sabe que não é verdade, mas espalha. O João Maltz é um cara que está muito atento a essa questão geopolítica, principalmente pós-Trump, pós Donald Trump. Nós estamos aí, o quê? 70 e poucos dias de Donald Trump? 20 de janeiro. 20 de janeiro. Nós estamos a 70 e poucos dias de Donald Trump no governo e nunca se viu tanta mudança no que o mundo... no seu dia a dia. É impressionante as mudanças que não geraram impacto ainda no nosso dia a dia, né, João? Mas vão gerar, gente, não tenha dúvida, né? Um exemplo bem tosco: o petróleo chegou a menos de $60 o barril ontem. Isso vai redundar em algumas vantagens e alguns problemas ali adiante, né? O preço do petróleo é sempre com 3 meses, então daqui a pouco o preço do petróleo vai baixar um pouquinho, daqui a pouco sobe de novo e tal. Isso vai mexer nos nossos índices de inflação. Quer dizer, qualquer movimento que acontece lá ou acolá acaba redundando aqui ou acaba tendo um impacto na nossa vida. João, nós estávamos falando entusiasticamente, nós estávamos falando sobre todo esses cenários possíveis. E aí, por isso que eu me lembrei do filme. Quem não viu o filme, eu acho que deve ver. Chama-se Next, em inglês, né? If you can see the future, you can save it. Se você pode ver o futuro, você pode salvá-lo. Aliás, eu não sei se na China vão conseguir ver, porque ontem, inclusive, uma das
propostas chinesas em relação aos produtos americanos era proibir a exibição de filmes americanos, né? Pois é. China, 104% entrando em vigor hoje à meia-noite. O que significa isso, João? Eu acho que significa... na verdade, a gente não pode reduzir a análise, a meu juízo, Glauco, de toda essa questão a essa guerra de tarifas. Perfeito. Ela envolve muito mais do que isso, é uma questão essencialmente geopolítica, de influência, e que teve o processo acelerado também, a meu juízo, a partir dos acontecimentos durante e pós-pandemia. Me parece que isso foi um tiro no pé da China, a pandemia. Hoje se sabe que houve um vazamento do laboratório de Wuhan, então a gente pode afirmar categoricamente aquilo que já se sabia, né? Mas o mundo livre não queria dizer que de fato a pandemia tem origem na China, no laboratório, perdão. E a questão das tarifas, ela é apenas, digamos assim, né, Glauco, aquilo que a gente consegue enxergar, de fato, nessa guerra entre Estados Unidos e China. E por que eu digo que não dá para a gente reduzir a uma análise meramente tarifária? Porque nós estamos falando de influência, de domínio econômico, de tecnologia, de segurança nacional. E quando a gente fala de tudo isso, a guerra comercial, as tarifas, é um mecanismo utilizado pelo Trump para colocar o pé no pescoço da China. E por quê? A China, como todo mundo sabe, é público e notório, hoje monopoliza praticamente, tirando ali alguma coisa de Índia, Vietnã, a cadeia de suprimentos mundial. E isso ficou muito claro durante a pandemia. Os Estados Unidos já vem há um bom tempo, e é bom que se diga também os democratas, né? Também os democratas, não é algo só constatado pelos republicanos, mas digamos que o Trump seja o ator que consegue, de fato, enfrentar como deve ser enfrentada essa questão. Os Estados Unidos estava ficando completamente dependente da China para questão de medicação, questão de importação de produtos manufatureiros, até de certo ponto tecnológicos, aço. Então, o que o Trump... E não é os Estados Unidos, é o mundo inteiro. O mundo inteiro, mas é que como a gente está falando China e Estados Unidos, mas evidentemente quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de... nós vamos ampliar essa nossa discussão, porque vocês vão ver, e a gente chegou a uma conclusão disso na conversa aqui há pouco, nós vamos ver que o jogo é geopolítico, ele é econômico, no primeiro momento, até porque ele é geopolítico e tem muita coisa para resolver. Os Estados Unidos hoje não produz mais navios, é tudo produzido na China, então a China tem essa hegemonia naval. A China rouba propriedade intelectual descaradamente. Inclusive, eles até não fazem muita questão de esconder isso. Bom, mas o que representa as tarifas em si, né, Glauco? Ela, na questão econômica, para os Estados Unidos, essencialmente em relação à China, ela não representa muita coisa. As exportações americanas para a China representam 0,5% do PIB americano. Isso é irrisório. Em contrapartida, os Estados Unidos importam da China em torno de 550 bilhões de dólares. 550 bilhões de dólares. A China, para que se tenha uma ideia, ela exporta em torno de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares por ano. Para o mundo. Para o mundo. Os Estados Unidos representa 15%. 15% disso, em torno de 400. Um pouquinho mais, 450, 500 bilhões. Porque a China exporta 3 trilhões e 500 bilhões, alguma coisa assim. Então,
as implicações para a China são muito mais deletérias que para os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos, na verdade, o que ele mais exporta hoje, os Estados Unidos virou um exportador de serviço. Muito pouca coisa hoje a gente adquire e vê ali o tagzinho Made in USA. Então, os Estados Unidos perdeu essa capacidade de produzir dentro do país por questões de globalização e etc., que a gente sabe, mas o que me parece que o Trump quer essencialmente é delimitar territórios com a aplicação dessas tarifas. Em algum momento, certamente, os dois vão sentar e provavelmente chegarão a um termo comum, que vai ser mais ou menos o seguinte: o Trump deve dizer para a China o seguinte: olha, eu vou trazer para dentro dos Estados Unidos aquilo que, para mim, é fundamental, em termos de segurança nacional, muito especialmente. Aí entra semicondutores, a indústria naval, tecnologia, inteligência artificial, todas essas coisas que dizem que inclusive são fundamentais para a hegemonia americana, e que hoje os Estados Unidos está perdendo isso. Hegemonia e autonomia. E autonomia. Ou seja, eu não vou ficar mais dependendo. Um país que não tem tecnologia, por exemplo, ele se torna muito mais suscetível a ser dominado do que um país com tecnologia. Sim. Então, me parece que o Trump quer com isso, e aí eu vou um pouco contra a maré, porque a gente tem visto ao longo dessa semana, críticas que o Trump está destruindo a economia mundial, que o Trump isso, que o Trump aquilo. Só que, na verdade, de novo, a gente não pode tratar essa questão simplesmente sob a ótica das tarifas em si. Tem muito mais em jogo, Glauco, inclusive para nós. Isso eu digo isso que no início nós falamos sobre o filme, sobre traçar cenários, né? O filme tem essa virtude que eu adoro, porque ele traça cenários e ele surpreende até o último minuto, até o último segundo do filme ele surpreende, porque mesmo traçando todos os cenários possíveis, a gente nunca tá livre de surpresa. Mas vamos pegar um caso, João, que eu acho que passa batido há décadas, que é a questão da propriedade intelectual. Se eu produzo inteligência, massa crítica dentro de um país e lá eu crio um telefone, e esse telefone é literalmente copiado na China. Uma bolsa Louis Vuitton é copiada na China. Isso são milhões e milhões de dólares investidos em intelectos, talentos, materiais, né, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento tecnológico enfim, para tudo. Custa uma fortuna tu desenvolver uma bolsa Louis Vuitton. As pessoas não caem nessa realidade. Aí na China chega lá, eles copiam tudo. E nada acontece, João. Nada acontece. Isso é uma coisa que tem que resolver. Por quê? Porque este roubo de intelectualidade, porque o nome é roubo, esse roubo de propriedade intelectual significou tornar a China o que é hoje. A China é hoje porque ela é uma espécie de mercenária, é uma espécie de como é que é? Uma corsária, é um país corsário. É um país que vai lá, rouba a propriedade do outro, faz fortuna vendendo a propriedade do outro. Então, isso é um assunto que tem que ser resolvido. A China tem que parar de fazer isso. Isso é uma coisa. Segundo, a China tem que parar, João, de começar a mandar dinheiro para financiar guerrilha, tráfico de droga, manter o Nicolás Maduro no poder. Isso são todos fatores geopolíticos que estão na mesa para negociar. E que a gente não enxerga, como tu falou no início. Nós estamos vendo o cenário das tarifas. Mas é evidente que tem tudo isso. E muito mais. E Glauco, nisso tudo também, a gente vai poder enxergar. O que o Trump está dizendo ao mundo, tudo isso, claro, é a minha interpretação. Ele tá perguntando ao mundo o seguinte: vocês estão do lado de quem? Vocês estão do lado chinês ou vocês estão do meu lado? Exatamente, perfeito. O que o Trump quer... por que o Trump, então, aplicou tarifas na União Europeia? Por que o Trump aplicou tarifas no Vietnã, por exemplo, na Índia? Porque o recado é esse. Vocês estão do meu lado, então nós vamos sentar, vamos negociar, como a gente já está vendo, Japão, Coreia, a própria Índia, Israel, e tanto ele acabou não aplicando ao México e ao Canadá. Vocês querem, a gente vai sentar e vai negociar. O problema dos Estados Unidos é a China.
Não é no aspecto econômico eu falo, né? Não é a Rússia, não é nenhum, é a China. Os Estados Unidos se tornou muito dependente da China e o Trump quer botar um basta nisso. E aí, Glauco, entra uma questão que é também eu li bastante essa semana, análises aqui no Brasil, muito especialmente, de que a China estaria ganhando essa guerra comercial. Bom, eu acho que a China não tem como ganhar essa guerra comercial, honestamente falando. Posso ali na frente me enganar, mas eu não vejo como a China aguentar uma guerra longa comercial. Tá? Eu imagino que a China, aí nos próximos, talvez 60, 90 dias, talvez um pouco antes, enfim, sente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer reindustrializar um pouco o país, isso é fato, mas ao mesmo tempo, o que ele quer é retirar da China toda essa cadeia produtiva e deixar que a China comande isso no mundo. O que os Estados Unidos quer, daqui a pouco tá bom, tu não precisa aumentar a tua fábrica aqui nos Estados Unidos, mas tu pode fazer tu pode aumentar a tua produção no Brasil, tu pode aumentar a tua produção, faz uma fábrica no México, faz aqui no Canadá. Os Estados Unidos quer colocar no seu quintal, no seu olhar, no seu espectro de influência, essa produção de tecnologia, de questões que são fundamentais para a manutenção da sua hegemonia econômica e militar. Então a gente não dá para, de novo, todas as análises que a gente tem visto, Glauco, ela se atém exclusivamente a essa questão econômica. É óbvio que a questão econômica ela é fundamental e ela acaba trazendo desdobramentos para as outras questões geopolíticas. Mas, assim, por trás dessa questão das tarifas, tem essa questão da divisão do poder. Perfeito. De demarcação de território. E aí me preocupa, João, porque uma má resolução dessas coisas pode levar não uma nova Guerra Fria, porque uma nova Guerra Fria mas os resultados da Guerra Fria, por exemplo, a escalabilidade da formação de arsenais nucleares, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, a China, a Rússia, deita e rola aí, ainda, porque tem o maior arsenal nuclear do mundo. É obsoleto? Mas aperta o botão, vai funcionar, né? E vai criar problemas seríssimos, ou quando não, acabar com tudo. Então, a ideia de não escalar tanto essa discussão das tarifas a ponto de criar esta animosidade subjacente, ou seja, eu sou teu amigo, mas eu estou construindo mais uma bomba, mais um navio, mais um contra-torpedeiro, mais um porta-aviões e assim por diante. Esse é o meu medo, mas isso acontece normalmente. E eu vou dizer mais, tem um outro fator que a gente não chamou, não nos chamou a atenção, porque ele passaria muito longe da realidade. E me lembrou dessa semana passada aqui no Brasil. Nessa semana passada aqui no Brasil, só de modo prosaico eu vou lembrar disso, para os nossos ouvintes se darem conta, porque muita gente lê a notícia e não processa. Teve visitando aqui o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Popular da China. Eu fico imaginando o seguinte, o que é que esses caras vieram fazer aqui? Aprender como não ser um Tribunal Supremo Constitucional? Aprender como não se comportar, porque se imagina se um ministro da Corte Popular Chinesa se comporta lá como os nossos aqui. Ele não dura 15 minutos. E de mais a mais, o Supremo Tribunal Chinês Popular não manda absolutamente nada em nenhum centímetro do território chinês. Ao contrário do nosso aqui. Então o que eles vieram fazer aqui? Isso que eu estou falando, essa influência chinesa, que não diz nada, senão coisa ruim, não pode continuar acontecendo. Esse é o final e ao cabo. E só para finalizar, ninguém está dizendo para a China, João, que eles têm que ter liberdade de expressão. Não. Liberdade, democracia. Não. Tu imagina se os Estados Unidos estivessem impondo à China algo que poderia impor. Do tipo, olha aqui, quando é que vocês vão começar a ter eleições livres,
periódicas e honestas. E Glauco, isso... E liberdade de expressão. E dentro de... Nada disso. E pegando esse gancho, em relação a essa questão de democracia na China, a gente sabe que a grande preocupação de qualquer ditadura é a insurreição interna da sua sociedade. Bom, quais são as implicações econômicas que as tarifas americanas podem ter internamente na China? Pois né? Isso é importante a gente analisar também. E, obviamente, nós gostamos de falar sobre esse assunto, os analistas de relações internacionais fazem suas análises e tal, mas a gente não pode imaginar que o gabinete do Trump iria para essa guerra sem ter tudo mapeado, tudo que a China faria em retaliação, as reações chinesas. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: quando o Trump impõe uma tarifa de 104%, evidentemente isso traz para a China um grave problema em relação às suas exportações, porque os produtos trazidos para dentro dos Estados Unidos ficarão mais caros. Muito bem. Esse vai ser um primeiro impacto importante, né? Isso, num curto espaço de tempo, evidentemente, traz inflação nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, no médio e longo prazo, acaba arrefecendo a demanda agregada na economia. Obviamente, é o que está se falando, de recessão. Acho que os Estados Unidos não vai chegar no ponto da recessão, porque vai ter corte de juros, o Dodge está fazendo um bom trabalho, etc. Mas a China ela vai ter um problema muito sério, que é o seguinte: se num primeiro momento vai desvalorizar o yuan, que é o que a gente já está vendo, e isso favorece as exportações, num segundo momento a gente não pode esquecer que a China importa muita coisa também. E os produtos ficarão muito caros para a China. Isso também vai gerar inflação interna na China. Isso vai fazer com que haja uma fuga de capitais da China. Muitas empresas chinesas são financiadas em dólar, ou seja, o custo do capital vai ficar muito caro para a China. E a redução nas importações vai influenciar no PIB chinês, no crescimento chinês, vai gerar desemprego se a China mantiver essa guerra comercial. Então, assim, eu não consigo, no médio prazo, ver como a China sustentar isso. Não, eu acho que nem no curto prazo fica difícil. O Trump falou um negócio ontem, muito interessante. Ele teve ontem, fez um discurso num jantar do Comitê Nacional Republicano, né, em que ele falou o seguinte: olha, nós estamos faturando a partir de agora $2 bilhões por dia com essas novas tarifas. O que ele quer com isso? Reduzir a dívida interna americana. E outra coisa, né, que a gente não pode esquecer, o Trump tem agora $6 trilhões para refinanciar esse ano da dívida americana. O que ele quer com isso? Forçar o Fed indiretamente a reduzir a taxa de juros, já está se falando em 3 cortes, antes eram 2, para que ele possa refinanciar com juros menores a dívida americana. Então, tudo faz parte de um contexto que não pode ser olhado exclusivamente sobre a ótica das tarifas. Não, é a parte que a gente enxerga, né, João? Porque a gente... Ou a parte que querem que a gente enxergue. Exatamente, porque tu vê que nós, numa conversa nossa rápida ali e agora aqui, a gente está indo tá aprofundando questões como, por exemplo, eu até botei aqui a matéria desse Tribunal Popular Chinês. O que esses caras vieram fazer aqui? É mais ou menos como um navio iraniano que aportou aqui. Quer dizer, nós vamos dizer daqui a pouco que o Irã não está empoderado pela China para fazer o que faz no Oriente Médio. Quer dizer, essa esculhambação toda tem a mão da China, tem a mão de um George Soros fazendo a terceirização do encaminhamento dessa grana, inclusive usando dinheiro americano, usando dinheiro da USAID, que cortou. Então, o freio de arrumação que esse Donald Trump está fazendo, gente, ele é multilateral, assim, vamos falando multilateralismo, o que ele está fazendo também é multilateral. É impressionante
o nível de entropia que ele está criando num primeiro momento, para que ali adiante a gente tenha um cenário mais adequado. Ou seja, onde o Nicolás Maduro vai perder o apoio da Rússia e da China e vai deixar venezuelanos viver em paz. Onde tu vai ver, por exemplo, que a influência da China na compra de terras mundo afora, de propriedades, de fazendas, de jazidas de urânio, como aqui em Presidente Figueiredo, isso aí vai ter um para lá. Te acalma, Farroupilha. O problema da China envolvendo a tentativa de hegemonia no Canal do Panamá, a céu aberto, na maior cara de pau, assim como eles roubam a propriedade intelectual, um país que rouba a propriedade, olha aqui, isso a gente parou de dar importância, é um país que tem trabalho escravo, é um país que oprime o seu cidadão, é um país que rouba a propriedade intelectual, é um país que produz uma droga que mata 75 mil americanos por ano, que é o fentanil, exporta a droga através do México e do Canadá para dentro dos Estados Unidos. Está na hora de dizer para a China, chega! Não sei nem como é que se diz chega em chinês, mas vou aprender. E Glauco, tem uma outra questão. É esse o nome do jogo. É esse o nome do jogo. O jogo é essencialmente geopolítico. É uma questão de o que a gente estava falando ali fora, fazendo uma analogia com o plano Marshall pós-Segunda Guerra. Beleza. Hoje é China e Estados Unidos definindo quem vai, quais as zonas de influências de cada um. Perfeito. O que o Trump está vendo é o seguinte, não, só um pouquinho, a China, ela saiu lá do Oriente, ela começou a se espraiar, né, pelo mundo, e hoje, com o Belt and Road, ela tem uma influência praticamente em todos os cantos do mundo. Os Estados Unidos, por todas as questões que a gente sabe, a partir do governo Obama, ele perdeu essa capacidade de influência externa que se acentuou com o governo Biden, e que teve um hiato ali do primeiro mandato do Trump, e a China tomou conta. A China simplesmente tomou conta. E aí, Glauco, eu não posso acreditar que, assim, honestamente, um economista despido de qualquer questão ideológica não entenda que hoje, e aí se apegando exclusivamente a essa questão das tarifas, não entenda que, de fato, o jogo está desequilibrado. A China faz dumping com seus produtos. Perfeito. Tá? Isso em 2015, o Xi Jinping desvalorizou deliberadamente o yuan para que os seus produtos ficassem mais baratos e a China aumentasse as suas exportações. Agora, muito provavelmente, se ele fizer isso, o Trump vai botar 200% nas tarifas. Certamente, não tem dúvida disso. E a China não tem como... Aumentou para 84 hoje. Hoje, a China respondeu hoje. Mas assim, a China não tem como realocar o excedente de produção que não será importado pelos Estados Unidos. Porque assim, não adianta dizer que, mas a China tem um mercado consumidor. Não, a China não tem um mercado consumidor interno para isso. Para se ter uma ideia, a renda per capita média da China é $12 mil. Dos Estados Unidos é $80 mil. Não tem efeito de comparação. O público consumidor da China, para esses produtos, ele é praticamente inexistente. A China não tem como realocar isso em União Europeia e qualquer outro país. Então, a China, sim, ela, a meu juízo, de novo, Glauco, eu não vejo como a China sustentar essa guerra por muito tempo, tá? Porque ela pode jogar, ela tem 750 bilhões de dívida dos Estados Unidos, mas é finito. Isso representa 0,5% do PIB da dívida americana. Não é nada. Os Estados Unidos absorve isso tem muita liquidez o título americano. Os Estados Unidos absorve isso com o Trump. Esse é um detalhe. É um detalhe assim. O Fed compra, o Buffett compra, a BlackRock compra. Então, os Estados Unidos não tem problema com isso. Então, essa subida momentânea que a gente está vendo do título de 10 anos dos Estados Unidos, ela não vai ir muito longe, porque a China não tem muitas armas para jogar contra os Estados Unidos nessa questão comercial. E o que me parece, Glauco, nessas análises, é que as pessoas estão vendo o que vai acontecer e não querem que aconteça isso com a China. Não querem que a China perca esse protagonismo mundial, porque isso enfraquece também um espectro ideológico que é
antagônico àquilo que o Trump e o atual governo americano defende. Então, há também uma defesa chinesa por parte daqueles que sabem que uma debilidade da China terá implicações também nesse campo político ideológico. Porque a China perdendo a sua capacidade de influência, isso tem consequências também, né, Glauco? Isso. A gente não pode esquecer disso. No card do programa, ontem, conversando com o João sobre o programa de hoje, eu fiz assim, é uma parede de tijolos que tem um buraco no meio e do outro lado tem um sujeito com a mão acenando, como quem diz, liberdade, né? Nem estamos falando aqui de liberdade, né? As regras são muito desiguais entre os players. As regras do mercado chinês, como a China se comporta no mundo, são uma regra, conjunto de regras. E as regras daquilo que a gente consegue ver da China, né? A gente consegue ver. Porque tem coisas que a gente nem sabe o que acontece. Esse freio de arrumação imposto, qual é porque assim, como é que nós vamos sentar com a China para resolver isso? Nunca. Como é que eu faço a China começar a parar para pensar no que eu estou querendo que ela pare para pensar? Aumenta a tarifa. A jogada é de uma simplicidade brilhante, João. Porque eu não quero resolver o problema do comércio com a China, como tu mesmo falou. O problema geopolítico ele é muito maior. Ele tem uma escala muito maior e vai fazer o mundo ver. Não, eles estão interligados, Glauco, mas a gente não pode reduzir, a meu juízo, a análise a simplesmente essa questão das tarifas. De novo, o que a gente... Vamos pegar o primeiro governo Trump. Ele aplicou tarifas na China também, não podemos esquecer. O que o Biden fez quando assumiu? Ele retirou essas tarifas? Não. Não retirou, né? Não retirou. Não retirou. Então, todo mundo, a União Europeia, todos os países sabem como é que a China joga. Só que ninguém tem capacidade para enfrentar a China sozinho. Perfeito. Então, o Trump chegou e disse, deu. Vocês não vão mais fazer isso comigo. Nós vamos reorganizar essa bagaça. Desculpa a expressão. Não, mas a expressão está perfeita. Mas me parece muito claro. É isso mesmo. Assim, o Trump chegou e ele quer dar um basta. Ele não quer mais ficar dependendo da China para produzir um navio. E outra, não quer mais ficar dependendo da China para deixar de fazer algumas coisas que têm que ser feitas e que a China está no meio do caminho. Vou dizer de novo, é importante para eu sempre lembro da ida do J.D. Vance para a Alemanha no dia 12 de fevereiro, em que ele disse, olha, nós precisamos estabelecer laços comuns e compartilhar valores. Esse compartilhamento de valores com a China não existe. Não existe compartilhamento de valores como liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade econômica. Não existe. Então, assim, já que eu não vou poder compartilhar nada disso com os chineses, de que forma eu faço esses caras entender que eles foram longe demais e que nós podemos estabelecer uma relação mais equânime? Ou seja, eu não posso, e eu bato na tecla da propriedade intelectual, foi aí que começou, João. A China enriqueceu roubando propriedade intelectual dos outros. Foi aí que a China surgiu. Verdade. Roubando. É um país que rouba. E aí a China cresce, se torna rica e lança um vírus que mata milhões de pessoas e não é responsabilizada. Ninguém bota o dedo na cara dos chineses dizendo, pô, cara, esse vírus veio daí do laboratório de Wuhan. Como é que esse vírus saiu para o mundo inteiro? Mas não saiu para a China. Como é que no primeiro momento da explosão do vírus foi no mundo e não foi na China? Porque lá vocês descobriram o vírus e fecharam os voos domésticos, mas não bloquearam os voos internacionais. Quando é que vão responsabilizar a China por isso? E não estou falando do país, eu estou falando do Partido Comunista Chinês, que é o sócio majoritário de tudo que é empresa que o João está referindo aqui, que rouba a propriedade intelectual, que vende fazendo dumping. Essas práticas não podem continuar, porque essas práticas enriquecem Nicolás Maduro.
que oprimem um país inteiro como a Venezuela, que colocam Ortega na Nicarágua, que promovem a pobreza e a miséria no mundo e mexem na geopolítica, financiam políticos sujos. O Partido Comunista Chinês tinha relações comerciais com os Biden. Quando é que vão começar a lembrar disso? A família Biden ganhou dinheiro do Partido Comunista Chinês para fazer o quê? Tudo que o Donald Trump está fazendo, para não fazer o que o Donald Trump está fazendo. Então, tudo isso, gente, está no jogo de xadrez multidimensional que precisa ser resolvido, que começa com as tarifas. Vamos pegar, por exemplo, Taiwan, né? Por que os Estados Unidos dá proteção militar a Taiwan? Porque Taiwan hoje é a principal, única produtora de chips semicondutores, né? A principal no mundo. O que os Estados Unidos está fazendo? O Trump, inclusive, acho que essa semana ele deu uma entrevista, não sei se foi ele ou o Musk, mas não, foi o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, que ele disse que para trazer a Taiwan semicondutores para dentro dos Estados Unidos é uma burocracia absurda, que ele não consegue entender como é que é tanta burocracia para trazer a empresa para dentro dos Estados Unidos. Então, o que eles estão fazendo é desburocratizando, para que eles possam, então, ter uma fábrica da Taiwan Semicondutores dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque é vital para a indústria americana e para a defesa, por exemplo, para a defesa, para a tecnologia. Então, o que me parece que essa reorganização vai nos apresentar ali na frente, e aqui, claro, fazendo tudo no campo da hipótese, né? E fazendo uma construção. Eu acho que o Trump vai sentar com o Xi e vai dizer o seguinte: Xi, olha, me interessa produzir nos Estados Unidos isso e aquilo. Semicondutores, trazer minerais, trazer produtos essenciais e tal, trazer alguma coisa manufatureiro e tal. O resto tu pode continuar produzindo aí, não tem problema nenhum. Eu vou trazer para esse lado aqui, né? O que seria, no 1984, a Eurásia, né? Vou continuar importando de ti, menos, óbvio, mas vou continuar importando de ti, e tu vai ficar produzindo isso aí, e o resto tu não toca a mão. Ele vai sentar com Japão, com Coreia, com Vietnã, com Índia, vai acertar ou tarifa zero, ou alguma coisa quase que irrisória, e vai muito provavelmente conseguir com que outras empresas, se não retirem toda a produção da China, pelo menos tragam uma parte da produção para perto se não dentro dos Estados Unidos, perto dos Estados Unidos. A importância de recuperar, então, digamos assim, a influência positiva na América. Mas é isso. Então, assim, a questão econômica ela está intrinsecamente ligada, obviamente, com a questão geopolítica. Não tem como dissociar uma delas. A gente isolar simplesmente, o Trump está derrubando as bolsas, tá não sei o quê. Bom, isso é narrativa, né, do mercado financeiro também, que logo se ajusta. Obviamente, os grandes players do mercado estão aproveitando para comprar mais barato. Isso é óbvio, porque eles sabem que em algum momento essa guerra vai terminar, a China não tem condições de segurar. Então, o cenário, Glauco, me parece que é muito claro, até assim, eu acho que é muito mais claro do que a imprensa quer passar. Porque a imprensa, tu pega assim, a gente vê só tarifa, o Trump está desarranjando a economia mundial. Mas... É porque a imprensa tem dois vieses sempre nesse caso. O primeiro viés é burra, não enxerga diante do óculos. Eu já vou para má fé. Não, a segunda não é má fé, se eu fosse escolher um lado, a imprensa está do lado da China. Sim, é isso. Essa é má fé. E aí eles sabem as consequências que isso pode ter. Mas para isso que existe o Mais Brasil Mundo, para isso que nós temos o João Maltz aqui, e para isso que
essa estação existe, para que a gente jogue luz dentro do possível para fazer com que haja reflexão. Aliás, João, eu estava agora tentando virar o fio do primeiro, para lembrar aqui que o Taiwan, que o João falou, foi o primeiro país que disse eu zero tarifa, Trump. O primeiro-ministro Lin Chiu-lung, né, já propôs tarifa zero para os Estados Unidos. A própria Úrsula, na União Europeia, ela já disse que a União Europeia está pronta para negociar tarifas zeros com os Estados Unidos. E hoje a União Europeia tem 39% de tarifa. Então, assim, a gente precisa entender essa... A gente precisa contextualizar. Não é um movimento autuário, é um movimento geopolítico de uma intensidade. E, Glauco, a gente não pode esquecer também uma coisa que é fundamental nisso tudo. Tudo que o Trump está fazendo estava no plano de governo dele. Exato, bem lembrado. Isso é bem lembrado. Ele está sendo rigorosamente pragmático. Tudo, o Doge, ele falou que faz. Ele criou o Doge antes. Uhum. Ele falou que aplicaria as tarifas. Ele falou que acabaria com o DEI. A questão daquelas pautas. Sim, que pauta, a gente sabe. Ele falou que... E, aliás, ninguém fala mais. Ninguém fala, já morreu. Era tão importante que ninguém fala mais. Então, assim, a gente precisa entender também que o mercado não está sendo pego de surpresa. Não, claro que não. O mercado sabia que ele faria isso. Então, essa narrativa do mercado, de desarranjo das economias e tal, isso tudo era previsto, isso não um cisne negro, como a gente fala, como foi a pandemia. Isso não, isso era um evento previsível. Isso era um evento previsível porque ele disse durante a campanha eleitoral. É só pegar o plano de governo dele e verificar o que ele está fazendo hoje. É isso. E o Make America Great Again é isso, Glauco. É trazer para o que eles chamam de Main Street, né, para a classe média, de novo essa capacidade financeira que se perdeu, porque hoje os Estados Unidos ele é essencialmente financeiro, ele exporta muito serviço, então hoje a riqueza se concentrou muito nos 10% ali dos americanos, e a classe média vem perdendo esse poder aquisitivo, porque os empregos ficaram menores, em menos quantidade, as linhas de produção americanas, elas foram reduzidas, e o Trump quer trazer um pouco isso para dentro dos Estados Unidos de novo. Os blue-collar jobs, como chama, isso, não é isso? Os trabalhos de camisa. E essa era uma pauta democrata. Essa era uma pauta democrata. Os democratas esqueceram, João. Eles lá nos Estados Unidos, os democratas esqueceram que são americanos, esqueceram da sua origem, esqueceram da sua fundação. Porque eles estavam preocupados essencialmente em manutenção do poder. E infiltrar o socialismo na vida americana, que não funcionou nem na Califórnia e nem em Nova York. Não, inclusive o que a gente tem visto na Califórnia é uma mudança radical. Não tem mais. A Califórnia vai eleger um governador republicano. Olha, Glauco, eu que custava acreditar que isso pudesse acontecer, me parece que está se tornando a cada dia mais plausível que aconteça. O Reagan foi o último, não foi? Foi. O último governador republicano foi o Ronald Reagan, depois se tornou presidente, e aí nunca mais. E até é bom tu falar do Reagan, que eu sou um fã incondicional dele, coloco entre os... Eu sei do que tu vai falar. Tem um vídeo antigo dele. Falando das tarifas. Pois mas fora de contexto. É que assim, a gente está falando de mundos completamente diferentes. Exatamente. Tá? Óbvio que não está se defendendo tarifa de forma indiscriminada. Não. Mas assim, a gente precisa entender, né, Glauco, que mesmo pós-globalização e tal, o contexto em que o Reagan proferiu aquele discurso, era de um chão de fábrica completamente diferente do chão de fábrica hoje. Os anos 80. Claro que no longo prazo as tarifas não se sustentam, é verdade. Ele tem isso. Isso que nós estamos dizendo desde o início do programa aqui, João. Isso. Tarifa é um vetor. Isso. Não é um objetivo em si. Os Estados Unidos não querem aumentar a arrecadação em cima de tarifa. Tanto é que está propondo zero. É que não adiantava tu chamar o Xi, vamos negociar antes de eu te impor qualquer coisa. Ele ia
ficar ali, vai, não vai, porque a gente nunca sabe o que. Delegações. A China é pragmática, é verdade, a gente tem que dizer isso, mas a China, ela é muito sabonete. Malandra, isso. E outra coisa, a gente nunca sabe o que vem de fato de dentro da China. Malandragem. Malandragem. Sempre se sabe. É verdade. Mas assim, então o que o Trump está fazendo? Primeiro ele está pisando com o coturno no pescoço da China. Tu quer negociar? Senão eu vou te apertar mais, vou te deixar mais sem ar. Não, não quero. Então vai mais um pouco. Vai chegar uma hora que o Xi vai chegar e vai dizer, tá, vamos sentar e vamos negociar. É o que eu acredito que vai acontecer. Posso estar errado e não teria problema nenhum em admitir isso. As consequências disso durarem mais ou menos tempo podem sim ter reflexos nas midterms elections do ano que vem, que é essa janela que o Trump tem de oportunidade agora. E aí entra também... Por que ele está fazendo isso agora, Glauco? Porque ele tem hoje ampla maioria no Congresso e ele teve o respaldo das eleições. Ele ganhou no voto também. Então ele está respaldado para fazer isso, tá? E ele quer aproveitar essa janela de oportunidade até as midterms elections, que normalmente há uma reviravolta. E a maioria da casa acaba mudando de mãos. Fantástico isso, João, porque quando a gente começa a olhar, eu e o João, a gente troca muita mensagem e tal, fim de semana dentro, a gente chega a brincar um com o outro, assim, gente, o Donald Trump não dá sossego. Não dá sossego. Porque essa jogada que nós estamos discutindo hoje, da questão da imposição de tarifa, ele é parte de uma jogada que envolve a limpeza do deep state americano. É parte de uma jogada que significa uma revisão da importância da liberdade de expressão. É parte de uma jogada que diz, eu não quero mais americano morrendo por conta de droga. É um conjunto de medidas que foi o plano eleitoral dele, foi promessa de campanha, né, que encantou os americanos, e ele poderia estar fazendo que nem muitos políticos, não fazendo ou deixando para mais adiante. Ele está implementando tudo ao mesmo tempo agora, sabendo da força que isso tem. E isso vai promover, João... Bom, agora vamos trabalhar, vamos começar a fazer um exercício de previsão de novo. Vamos lá. Eu, se sou o Nicolas Cage dentro da China, eu estou apavorado. Porque se os chineses passarem a avaliar cada um dos cenários, em cada uma das situações, vamos pegar um cenário extremo para cá e um extremo para cá. No momento que o Xi Jinping diz assim, vamos reduzir as tarifas. Seria a melhor decisão. Por quê? Deixaria tudo de lado o resto. Entendeu? Porque, bom, se o problema do Trump está empurrando para a gente a tarifa, vamos aceitar as tarifas e a gente continua navegando em mares tranquilos daqui para lá. Mas os chineses não vão fazer isso. Mas vamos supor que eles façam. Esse é o cenário A. O cenário B é a China entrar em desatino. Por quê? Porque todas as variáveis que implicam na briga das tarifas levam a China ao desequilíbrio. Como tu falasse, o mercado interno não absorve, o PIB chinês o PIB per capita chinês importar produtos que são essenciais para a China também vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro. Dois cenários, então, nessa segunda alternativa, de a China 3 low car, diz assim, vamos lá, cheguei a brincar não. A China perde as estribeiras e invade Taiwan, para começar a mostrar que ela não gostou da brincadeira. Vamos supor que ela invada Taiwan, vamos supor que ela crie um problema no Mar da China e que ela comece a ter uma nova relação mais direta com Rússia, com Irã e assim por diante. Muito bem, esse cenário também é possível. E nesse caso, João, esse cenário sendo possível, da China avaliar todas as alternativas e ver que entrou numa fria, ela vai voltar a negociar tarifas ou ela vai partir para uma, digamos assim, para uma reação mais... Glauco, eu honestamente não acredito. Não acredita? Não, porque eu acho que esses países eles têm uma autocontenção
eles sabem até onde eles podem ir para não se destruir. Porque nós já vimos casos aí, né? Aí entra um pouco, acho que, do pragmatismo chinês também. A gente não pode esquecer que a China é um capitalismo, um capitalismo de Estado. Um capitalismo de Estado, né? O partido, como toda ditadura, o que o partido menos quer é a insurreição interna. E tu gerar inflação, aumentar desemprego, trazer problemas de fora para dentro em função desta guerra comercial, não me parece, colocando numa balança, que o Xi, o Partido Comunista, prefiram ir para um enfrentamento com os Estados Unidos. A propósito disso, o Trump vai propor agora o aumento do investimento americano militar. O orçamento militar, ele quer aumentar para $1 trilhão. Nenhum país do mundo tem condições de acompanhar isso. Então, Glauco, eu honestamente assim, acho até que a China pode blefar, fazer alguns exercícios perto de Taiwan, enfim, mas eu acho que partir para um enfrentamento não me parece que seja uma hipótese assim muito concreta. Estamos perto de uma terceira guerra mundial, Rússia, Ucrânia. Eu acho que os países têm uma certa autocontenção. Esperamos. Eles sempre na expectativa. Sempre na expectativa. Porque é um kickoff, né, João? Porque todo mundo tem autocontenção, todo mundo tem... Até que é verdade. Acende uma... Mas assim, um estopim. Eu prefiro acreditar, nesse primeiro momento, ao menos, que... Até porque, assim, em termos militares, vamos combinar, que eu acho que se tu juntar todas as forças militares do mundo, talvez numericamente, em termos de exército, seja... Mas em termos de tecnologia, de capacidade militar, nenhum tem condições de enfrentar os Estados Unidos. Então, assim... Tá bem, mas o enfrentamento em si... Não, o enfrentamento em si... Mas Glauco... É uma coisa que tem que ser evitada. Talvez isso fosse plausível a gente imaginar se o regime estivesse em vias de cair. Assim... Tipo assim, fosse olha, é isso, precisamos de uma guerra, precisamos de... Como um decoy, como uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Perfeito. Tá? Tanto para um quanto para outro. Talvez aí isso se tornasse plausível. Mas eu acho que a questão do partido é a perpetuação no poder, é a manutenção do poder. Então, o próprio Partido Comunista, e aí também o Trump, a Europa, enfim, eu acho que eles exercem essa autocontenção justamente para que eles não percam essa autoridade, essa predominância desse sistema que hoje existe. Bom, tem um outro cenário possível que nós começamos a falar e que eu falei, de certa forma, ilustrei no caso do programa, que é o seguinte: vamos supor que a China tenha preços que deixem de ser competitivos. Podem surgir novos fornecedores. Já temos a Índia do lado, a Vietnã. Essa é a segunda arma que eu achei importante, João, que é o seguinte: quando eu aumento o preço, por exemplo, o que o Trump está se dispondo a fazer? Ele está se dispondo a criar uma taxa inflacionária mais alta nos Estados Unidos. Aumento de custos, aumento de preço de insumos, inflação de oferta, né? Que é o que vai acontecer. Vai aumentar a inflação americana em função dos preços. No curto prazo. No curto prazo. E no médio e longo. Mas nesse curto prazo, gente, o mundo, incluindo a Índia, como o João lembrou, está disposto a fornecer produtos alternativos a um preço mais competitivo. Porque agora o mundo pode, daqui a pouco, competir com a China, João. É que eu acho que o Trump está ganhando tempo com isso também, com essas tarifas. Por quê? Isso dá tempo. O cenário econômico ele se baseia muito em estabilidade e previsibilidade, né, Glauco? Hoje as coisas estão um pouco incertas, né? Um aplica tarifa aqui, o outro retalha ali, e assim a gente vai. No momento que isso tiver mais ou menos solidificado,
seja da forma que for, e se saber exatamente que dali não se passa, a gente vai notar que os mercados vão se acalmar, as coisas vão voltar ao normal, e o Trump vai... Porque assim, né, Glauco, vamos combinar o seguinte, pra gente, pra tu tirar uma fábrica da China e botar no Vietnã... Não é, claro. Então, assim, isso leva tempo também. Então, o Trump está ganhando tempo também com essa guerra tarifária para que ele possa negociar com outros países, para que ele possa, então, mudar as plantas, a instalação dessas plantas para outros lugares, aumentar a produção em outros lugares e permita que isso não esgoele a cadeia de fornecimento do mundo. Então, tem a questão tempo também que se ganha com essas tarifas. Tu dá uma paralisada, congela um pouco a coisa e vamos organizando aqui, a Taiwan Semicondutores já tem uma previsão de começar a montar uma fábrica nos Estados Unidos. Só que, de novo, isso não acontece em uma semana, né, Glauco? E assim, eu acho que a preocupação do Trump, de novo, Glauco, não é com aquela coisa assim que não tem muita influência na segurança nacional, a questão, por exemplo, automobilística, a margem financeira de montadores e tal, ela é muito pequena, ela é muito baixa. O Trump não está preocupado que a Honda, claro, se aumentar a fábrica, né, ótimo, mas a preocupação dele não é essa. Isso está naquilo que ele está disposto, não, tá bom, a Honda fica produzindo lá não sei aonde. De repente aumenta ali em Detroit uma fábrica, a produção um pouquinho mais. Mas ele está preocupado com aquilo que realmente, no médio e longo prazo, são vitais para a própria existência dos Estados Unidos. Perfeito. O Baras está lembrando ali, João, o último governador republicano da Califórnia, foi o Schwarzenegger, de fato. É que eu nunca lembro do Schwarzenegger como republicano. Eu também. Porque ele era casado com uma Kennedy. Exatamente. É por isso, mas obrigado, Paras, pela sempre, o Luiz sempre atento e sagaz. Esse é nosso ouvinte, os nossos amigos. O Luiz é inteligentíssimo. Estão ligados aí. O pessoal já está reclamando que o tempo está terminando, é uma pena, porque é programa para várias horas, né? Porque a gente nem começou. Na verdade, a gente está nem começando a tocar no... E esse é um assunto que não vai se esgotar nos próximos dias, é um assunto que muito provavelmente será pauta nos próximos meses. Provavelmente. Né? Até que, de fato, a China, e é o que eu acredito, de novo, e se eu errar, não tem problema nenhum, vou admitir, mas como eu interpreto hoje as coisas que estão acontecendo, me parece muito mais plausível que a China acene para o Trump, vamos sentar, vamos negociar, vamos reduzir essa assimetria que existe hoje e vamos colocar as coisas mais ou menos de um jeito que fique bom para os dois. Me parece que o cenário, assim, nos próximos dias, será esse que vai acontecer. Paras também tem razão. Foi o primeiro país a zerar a tarifa. Sim, Taiwan foi o primeiro país a dizer, eu estou disposto a zerar a tarifa. Tá? Antes de ser perguntado, a Taiwan disse assim, eu zero a tarifa. O Netanyahu, inclusive, estava com o Trump essa semana. Exatamente. Em Washington. Muito bem, olha, voando, né? O tempo voa. Mas é um prazer enorme receber o João aqui. É um prazer é meu. Eu falo pela minha audiência toda que está apaixonada, pedindo que a gente aumente o programa. Olha aqui, ó, o Shen Sang, o Moisés diz o seguinte, ó. Olha lá, ó. Tio Júlio quer continuar em Brasília, aumenta o tempo da Rádio da Mais Brasil Mundo. Caso contrário, vou começar a boicotar. Olha só, o cara usando de retaliação. Obrigado, Moisés, pela... Aqui, João, ó, o Vilmar. Tem justificativo o ciúme do tio Júlio pelo Glauco ter roubado o mouse dele. O guri é bom demais. Obrigado, Vilmar. E eu roubei mesmo, viu? Na mão grande, eu dei uma de China. Eu roubei a propriedade intelectual do João do Júlio Ribeiro.
Tá? Agora, Não, o João aprendo muito com vocês, patrimônio né? do Mais Brasil Mundo. Aprendo muito com vocês, a nossa isso? troca de ideias. Isso, não, é um prazer enorme. E não vamos esquecer, olha aqui, que diz a dona Sandra Paraguaçu, a melhor análise da situação geopolítica atual que eu ouvi. Parabéns ao Glauco, ao seu convidado. Muito obrigado, dona Sandra. Seu marido estava aqui agora há pouco. Muito obrigado. Já deve ter retornado. Recebi o livro, inclusive. Ó, João recebeu o livro. Autografado. No Paraguaçu. Então, a nossa audiência firme e forte, eu agradeço a todos pelo prestígio da sua audiência, eu agradeço muito ao João. João, despedida. Eu agradeço, foi um prazer mais uma vez. Posso deixar um beijo para o teu convidado de sexta, para o Dani. Ele vai estar aqui na sexta-feira. Na sexta-feira, que também, com quem eu troco ideias. Nós vamos falar sexta-feira sobre o capítulo Oriente Médio, vamos dar uma ênfase um pouco mais no capítulo Oriente Médio, de toda essa zorra aí. E, Glauco, agradecer mais uma vez o espaço concedido, é um prazer sempre conversar contigo, além das nossas conversas habituais, né? Mas conversar aqui na rádio e também enaltecer o trabalho que vocês fazem aqui. A audiência vem crescendo substancialmente e é importante que vocês... Moça, tio Júlio, cabeça no travesseiro, aumenta o horário do Glauco, os ouvintes merecem, vou retalhar. Não precisa. É isso, Glauco. Obrigado de novo e até a próxima. Muito bem. Amanhã eu converso aqui com o Onyx Lorenzoni, o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Nós vamos falar sobre esses impactos todos na Europa, onde está o ministro Onyx, lá em Portugal. Nós vamos falar sobre isso lá também, esses desdobramentos dessa guerra, porque lá nós estamos falando da União Europeia, né? E lá já existem negociações em andamento, no sentido de reduzir tarifas de ambas as partes, né? E também dentro do mesmo princípio de que lá os valores são mais próximos, né? Europa e Estados Unidos do que Europa. Ou eram, né? Ou eram, né, João? Exatamente. Mas é importante resgatar isso também, né? Porque esses esbirros judiciários, como aconteceu agora na França, são tudo produto da mesma cepa autoritária. Perfeito. Da mesma cepa autoritária que manda um tribunal da China para cá para aprender com o STF. Meu Deus, desliguem o mundo que eu quero descer. O Supremo Tribunal Popular da China veio aqui fazer salamaleque com o STF. Esse tipo de coisa que a gente vê que... Os postes mijando nos cachorros, né? Não dá, gente, não dá para comprar isso, não dá para topar mais essas coisas. A gente tem que começar a dizer, lembrando do Onyx e do partido que ele apoia lá, que é o Chega. Nós temos que dizer chega para algumas coisas que já passaram do limite, e a gente tem que seguir com uma vida mais próspera, mais livre e muito melhor. É isso, meu caro? É isso, acho que... Então, tá. Meu obrigado a todos, que tenham um ótimo dia, e que amanhã a gente se encontre aqui de novo, e amanhã e durante todos os dias até o fim dos nossos tempos. Um abraço a todos e até.